Olá, eu sou Roselane Reis e esse é o nosso podcast Você Pode, de Guerreira a Princesa, onde você, mulher, vem contar a sua história e inspirar outras mulheres para que elas possam ter sempre muita garra e poder conquistar ali os seus sonhos. E hoje nós estamos com uma convidada incrível, com uma história, gente, de vários fatores que ela vai nos contar como que ela chegou a realizar o seu sonho. É a nossa amiga Kátia Parente. Que prazer, muito obrigada por você estar aqui e gostaria que você apresentasse um pouquinho da sua história e contar como nasceu o Cabernet Literário, que era um grande sonho, né? Sim. Obrigada, Rose, pelo convite. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Eu espero que eu contribua para o crescimento de vocês de alguma forma, né? É um prazer enorme divulgar essas coisas, está sendo muito bom para mim. Obrigada pelo convite. Olha, eu sei que você tem uma história, nós até nos conhecemos, né? Num trabalho, né? Corporativo, visita em loco, né? Nós somos vamos lá numa fábrica e tal. Então a Kátia, gente, ela é engenheira ambiental, Pé né? no barro. Pé no barro, lá vendo o rio, grau, né? Tinha umas coisas assim. E foi quando eu conheci ela dentro do carro, a gente começou a trocar ideia e vocês vão ver aonde esta mulher chegou. Aonde viemos parar, né? Mas, Kátia, eu quero que você fique bem à vontade no nosso programa, porque a gente quer que a sua história sirva de inspiração para muitas mulheres. E eu sei que tem vários fatores, não é só a questão da engenharia ambiental, não é só a questão do Cabernet Literário, mas existem algumas coisas que ocorreram na sua vida que eu tenho certeza que tem muito a ver com você, mulher, que está aí e que você pode estar passando por isso e com uma dificuldade. Então, vejam a força da Kátia. Fica à vontade, Kátia. Obrigada. Então, eu sou formada em engenharia química, na verdade, né? Depois eu fiz o mestrado e o doutorado na área de saneamento e gestão de recursos hídricos. Então, eu trabalhei boa parte da minha carreira, trabalhei na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, depois eu fui para a Petrobras, lá em Cubatão, onde eu fiquei quase 8 anos, né, deram 7 anos e meio, mais ou menos, trabalhando na área ambiental, com tratamento de efluentes, gestão de resíduos, enfim, licenciamento ambiental, auditoria, todo esse mundo, né, bem corporativo e tal. E quando foi em 2015, eu saí da Petrobras e foi aí que eu pensei, e agora, né? O que eu faço? Volto, começo a procurar emprego de novo, enfim. Eu confesso que eu fiquei meio perdida. Na época eu ainda estava casada, então a gente foi para o Canadá, fiz um curso de inglês no Canadá. Foi você e seu esposo? Fomos nós dois, ficamos 3 meses no Canadá, foi uma experiência muito boa. Aliás, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência, pelo menos de um mês fora do país para sentir, sabe, como que é sair da sua rotina, né? Se desafiar mesmo, né? Isso eu acho essencial. E aí quando a gente voltou, foi quando eu comecei a ver o que eu ia fazer de trabalho e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um curso de fotografia. Porque eu gosto de fotografia, nada a ver. Eu falei, vamos ver se eu viro fotógrafa e tal. Aí me inscrevi num curso profissionalizante mesmo. Então tinha fotografia de estúdio, comida, enfim, todas as áreas da fotografia. Paisagem, que é o que eu mais gosto e tal. E serviu para eu descobrir que eu não queria ser fotógrafa. Isso é bom, né? Ponto. Isso é muito bom. Foi muito legal, aprendi um monte de coisas que eu uso até hoje, inclusive, quando eu vou viajar ou até para fazer os vídeos do Cabernet e tal. Eu já vi algumas postagens suas lá, em posição, assim, tirando foto, né? Eu tento, né, seguir, porque é um aprendizado, né? Claro. Não é assim, você não descarta. Só que aí, enquanto eu estava fazendo o curso de fotografia, teve um dia que eu lembro que foi assim muito interessante, que veio um insight. Eu falei, caramba, eu vou escrever um livro. E aí que surgiu a ideia de escrever o Em Busca da Fotografia Perfeita, que é meu primeiro livro. O primeiro, vocês estão ouvindo, o primeiro. Enfim, foi toda uma ansiedade para publicar e tal. Bom, né, resumindo assim, eu publiquei o Em Busca da Fotografia em 2017. E aí, em 2018, o casamento já não estava lá essas coisas, tal, a gente resolveu se divorciar e eu fui para Portugal. Fui para Portugal para fazer uma pós-graduação lá na área de gestão de recursos hídricos. Eu sei que tem uma história, até antes de você ir para Portugal, que você contou para mim, porque segundo relacionamento, eu já estou no meu segundo relacionamento, né? Então houve, acho que algum item aí que
contribuiu, que até você falou, Rose, eu quero compartilhar isso para dar força para algumas mulheres. Essa coisa... Bom, casamento é um negócio que é complicado. Mesmo relacionamento, todo né? relacionamento, amizades, família, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, porque ninguém foi feito para ficar sozinho, né? A gente vive em comunidade, enfim. Então, você tem que aprender a se relacionar com as pessoas e ter tolerância, paciência, tudo isso. Só que, às vezes, os caminhos não se convergem. E é exatamente isso que aconteceu com a gente. Ele queria uma coisa da vida, eu queria outra. E uma delas, inclusive, era ter filhos, né? Eu nunca quis ter filhos. Enfim, não fazia parte dos meus planos, não é uma coisa que eu projetava. Eu sei que tem mulheres que sonham com isso, às vezes sofrem porque querem muito ser mãe e não conseguem por diversas razões e tal. Então é uma questão que acho que a mulher precisa, de fato, querer aquilo. E eu não tinha essa vontade. Então, entre outras coisas que foram ali contribuindo para a gente se distanciar, esse fato foi um deles. Então, eu acho que é extremamente importante que a mulher saiba reconhecer nela a vontade de ter filhos. Porque se você não quiser, tá tudo bem. Você não é um defeito, você não é uma defeituosa, né? Tem gente que eu já ouvi várias vezes, cansei de ouvir, nossa, como você é egoísta, você não quer ter filhos. Eu fico pensando, caramba, egoísta é você que quer que eu tenha filho só pra te agradar, né? Bem isso, né? Eu não quero e pronto, eu vou ter só porque o mundo decidiu que eu tenho que ter filhos e a cobrança da sociedade e tal. E às vezes as mulheres cedem a essa cobrança e elas são infelizes, porque não era aquilo que elas queriam da vida delas. E aí, será que elas vão ser uma boa mãe? Né? Sendo que elas estão fazendo... Claro que a mãe acaba se dedicando, não tem como, né? Se a pessoa é uma pessoa de boa índole e tudo mais, ela não vai largar a criança, né? Sim, mas vai ser uma coisa que não vai satisfazer do fundo do coração. Então, eu acho que se você não tem vontade de ter filhos, isso eu falo pro público mesmo, porque é muito importante. Não tenha. E converse muito bem com o seu parceiro antes, para que os dois tenham essa combinação, essa conversa importante antes de tomar qualquer decisão. Porque isso é um fator que influencia muito, influencia na carreira, influencia na vida amorosa, na sua própria saúde, influencia em tudo, né? Assim, também não estou dizendo que não é para ter, tá? Ai, não vou ter filhos. Mas é o desejo, mas né? é o desejo, exato. A pessoa tem que querer aquilo. Você tem vontade, então... mete as caras e tenha, quantos você quiser, entendeu? Eu gostaria mesmo que você passasse essa mensagem, foi importante, porque às vezes existe essa cobrança, né? E é uma cobrança da sociedade, natural. E eu procuro até me policiar, sabe, Kátia? Tipo assim, né? É o solteiro, não tá namorando, não vai noivar, exato, não vai casar. Quando casa, e aí o primeiro filho? Isso. Quando tem o primeiro, ele não vai ter o irmãozinho, gente? Isso, é uma cobrança constante. Então as pessoas precisam entender. E eu conheço vários casais hoje que não têm filhos. Que não tem. E são felizes e são pronto. Felizes, né? Então eu acho que isso é muito importante e você soube lidar com isso, né? Não foi fácil, não foi fácil de forma mas alguma. Mas você conseguiu e eu acho que isso é importante, então por isso que eu pedi para Kátia, passa esse recado, né? Para que as mulheres entendam e façam. Não é um problema não querer ter filhos, né? Sim. Não é, porque eu devo ter algum problema psicológico, não, faz parte, uma coisa que você tem que pensar, um planejamento de vida, na verdade. Sim. Do jeito que você vai planejar a sua carreira profissional, você vai planejar a sua família. Sim. O que você quer para você mesma, para você própria? Porque não adianta que é a mãe que toma conta, é a mãe que vai dar de mamar, que vai ficar de licença em casa, tudo. É uma coisa que ela tem que estar muito bem com ela mesma, decidida, para que a coisa flua de uma forma saudável, tanto para ela quanto para a criança que está vindo ali, né? Não foi perfeito. E para a família toda, porque o marido também vai ter que entender que a mulher vai ficar ali tomando conta, ele vai ficar de escanteio um pouco, porque ela vai tomar conta da criança. Então tem toda essa questão que precisa ser muito bem conversada, né, entre os dois. Eu acho que é importante. É importante. Podemos voltar para Portugal. Então, aí depois de tudo isso, que eu me separei, fui para Portugal com a ideia de ficar 6, 7 meses lá, porque era o tempo que eu precisava. Você já tem cidadania, né? Tenho. Minha avó é nascida lá em Portugal e aí a gente tirou a cidadania por parte dela, né? Foi um processo todo burocrático e tal, mas valeu a pena. É uma coisa que quem pode fazer, eu sugiro que faça. Enfim, e aí eu fiquei lá esse período, fiquei sozinha, foi um negócio
meu, né, uma experiência muito interessante, porque no início foi difícil, não foi fácil, você, né, se vê num outro país, sem conhecer ninguém, toda aquela, onde eu vou morar, onde que eu vou lavar minha roupa. Teve um dia que foi, um parênteses aqui, que é uma conversa bem interessante, que eu tinha um apartamento todo montado aqui em São Paulo, com tudo, máquina de lavar roupa, tinha todo o conforto, tudo direitinho, montado 100%. E aí eu fui para Portugal, não tinha um apartamento ainda para morar, eu fiquei num hotelzinho lá, enquanto o apartamento que eu ia alugar ia ser liberado, eu fiquei quase um mês nesse hotel. Não tinha onde lavar minhas roupas, porque a lavanderia de hotel é cara, né? Não dá pra ficar gastando toda hora lavar as meias em euro, né? Então, o que a Kátia fazia? Gostei do lavar a meia em euro. Lavar a meia em euro, exatamente isso daí. Aí eu, enfim, como que eu vou fazer, né? Juntava minha roupa num sacolão. E Coimbra, eu fiquei em Coimbra. Então, Coimbra é uma cidade que só tem morro, né? Você sobe, desce o tempo inteiro. Lá ia a Kátia com aquela sacola de roupa deste tamanho, porque eu juntava tudo na semana. Subia as ladeiras de Coimbra pra chegar na lavanderia mais barata, que era lá em cima. Sempre lavar toda a roupa. Mais distante. Meu, eu sofria com aquilo. Eu falava, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu tinha tudo em São Paulo, eu tinha uma vida de total conforto, agora eu tô aqui carregando roupa suja, ladeira acima, eu chorava. Aí teve um dia que eu tava fazendo esse percurso lá, sofrendo, eu comecei a pensar comigo mesma. Eu falei, caramba, meu, que pessoa que tem a oportunidade de lavar roupa em euro, né? De subir uma ladeira em euro, de ficar fora do país e tá aqui bem, com saúde, eu tenho condições de subir e descer a ladeira, tô fazendo minhas... Vim aqui porque eu quis, ninguém me obrigou. Aí foi quando mudou a chavinha. Falei, olha como a gente se pune, às vezes, sem reconhecer as coisas boas que estão acontecendo, né? Falei, você tá lavando roupa em euro porque você pode. Você tá subindo ladeira... você pode. Porque você pode, exatamente. Você tem capacidade para fazer isso. E aí a coisa começou. Aí eu comecei a entrar na rotina, foi bem assim... Aí fluiu, sabe? E fluiu também que eu aproveitei que eu estava em Portugal... E eu adorava vinho desde sempre, eu tomo vinho já faz, né, assim... Sempre vinhozinho, básico, aquela coisa de festa, mas sempre tive muita curiosidade sobre o mundo dos vinhos. E aí eu aproveitei que eu estava lá e fucei na internet curso de vinho em Portugal. E aí eu descobri um curso chamado W7. 7 não é o número 7 não, gente, é WSET, porque é uma sigla em inglês, que agora eu não vou lembrar exatamente o que significa, mas é tipo padrão de degustação de vinhos, uma coisa assim, que é um curso internacional, também tem aqui no Brasil, mas eu descobri que tinha lá na cidade do Porto, bem no período que eu estaria, enquanto os meses que eu ainda estaria lá. Aí eu pedi para fazer inscrição, a moça ainda falou, olha, tá esgotado. Falei, ai, meu Deus, tá bom, vai. Então fica aí meu nome na lista de espera se... Uma desistência, tô lá. É claro que teve uma desistência e a Kátia foi chamada para fazer o curso lá. Fiz o curso, que foi fantástico, foram 3 dias, é o mapamundi dos vinhos, você aprende um monte de coisa. Como fazer a degustação, características dos vinhos de cada região, dos países, das uvas diversas e tal. E aí eu já tinha publicado, já estava em vias, né, de publicar meu segundo livro, que é A Lenda do Vale Seco, já estava tudo pronto. Quando eu voltei para o Brasil, falei, bom, vamos, né, seguir a vida. Aí eu comecei, fiz até alguns projetos de material didático, tudo ainda seguindo na minha área, na parte acadêmica, inclusive, né? Produção de conteúdo para cursos, à distância e tal. E continuei escrevendo. Bom, publiquei mais um livro. Quando foi 2020 que veio a pandemia, já estava publicando mais um segundo livro online e tal. Aí tudo fechou na pandemia, aquele rolo todo. E eu lá, né? O que eu vou fazer, né? Aí foi quando deu um insightzinho. Eu falei, puxa, vou juntar essas duas coisas que eu gosto de fazer, né? Que é ler e tomar vinho. Vamos botar isso daí, dar um jeito de embrulhar as duas coisas num negócio só. Na pandemia foi quando todo mundo foi pro virtual, né? Foi. A Colis Educacional subiu cursos tudo no virtual. Você é aluna nossa lá. Exatamente. Fiz os cursos, recomendo, gente, que são muito bons. E, inclusive, aí foi num dos cursos, inclusive da Colis, que eu fiz com o Leonardo. E aí eu tinha falado sobre o profissional do futuro, que era o tema do curso e tal. Dei ideias para você montar o seu negócio, não sei o quê. E aí eu tinha comentado que eu queria fazer alguma coisa que juntasse literatura e vinho. Né? Como que eu podia fazer isso? Eu estava com essa ideia. E o Leonardo deu, né, um total apoio, deu algumas dicas e tal. E eu comecei a pensar na ideia.
Inicialmente foi só o Instagram, que eu lancei em fevereiro de 2021. Só o Instagram com dicas de harmonização entre livros e vinhos. Porque a proposta do Cabernet Literário é justamente essa, você harmonizar livros e vinhos. Então, assim, que vinho você tomaria com a sua leitura atual? Então, se eu tô lendo um livro de suspense, uma coisa mais densa, então eu vou pegar um Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais encorpada, tal. Enfim, essa que era a ideia do Cabernet Literário. E aí eu fui produzindo os textos e o conteúdo com foco nisso. Quando as coisas começaram a reabrir, que o pessoal começou a voltar para o presencial e tal, aí veio a ideia de fazer o presencial do Cabernet Literário, que era juntar as pessoas. Todo mundo com saudade de se ver, porque ficou isolado 2 anos, né? Todo mundo trancado em casa, aquela coisa. E aí foi quando deu a ideia de fazer um evento presencial. Então vamos juntar pessoas que leram um livro em comum para discutir sobre esse livro e tomar um vinho. Então aí eu fiz o primeiro Cabernet Literário, que foi sobre o livro Em Busca da Fotografia Perfeita, que foi o meu primeiro livro, que já tinha bastante gente que eu conhecia que tinha lido, né? E aí eu juntei esse povo todo pra gente tomar um vinho e falar sobre o livro. E aí a discussão foi simplesmente magnífica. Eu recebi feedbacks ali e interpretações da história que eu jamais imaginei enquanto eu escrevia que aquilo fosse surtir aquele resultado nas pessoas. Foi incrível. Aí eu falei, bom, temos que fazer de outros livros. E aí foi surgindo a ideia, fui fazendo de mais um, enfim. Agora a gente vai fazer, inclusive, até de filme, né, que tá surgindo aí e tudo. E esse aqui é o Cabernet Literário. Mas muito legal, porque você não faz assim, nem num local fixo, né? Não. E nem. E eu vi que ele tá tomando um corpo, né? Veio literário, vai ter filmes. Eu vi que tem alguma coisa de degustação de vinho, vai ter alguma coisa de caipira, alguma coisa. Isso. Então, e eu vi que você já foi para Campos do Jordão. Fizemos um evento. Você já foi em Serra Negra. Isso, Então, ó, gente, o Cabernet nacional, tá? Se você quiser um Cabernet Literário na sua cidade, pode entrar em contato, né? Sim, o Cabernet pode entrar em contato com a Colis, nós ajustamos tudo para vocês. E você já fez Cabernet Literário virtual na nossa plataforma, fizemos que foi online, muito legal também. Exatamente, foi bem interessante. Porque às vezes tem gente de outra cidade que não consegue vir para cá e tal. E aí a ideia de fazer online foi para atrair essas pessoas. Aí não tem o vinho, né, gente? Aí cada um toma o seu vinho em casa. E, né? Mas foi bem gostoso, mas gente. Foi legal, foi muito bom. Foi muito legal. Kátia, houve em algum momento, porque você saiu de um mundo corporativo, né? Que você estava primeiro numa grande empresa na Petrobras e tal, e você foi empreender. Né? Você fez um curso de fotografia, descobri que eu não queria, você viajou. Isso. E existiu algum momento em que você falou assim, vou voltar para o mundo corporativo, vou desistir do Cabernet? Você sentiu algum momento assim? Ah, senti. Várias vezes. Porque é difícil trazer o resultado, você não tem o resultado de um dia para o outro, né? Sim. Não é uma coisa, eu tive a ideia hoje, amanhã eu tô milionária. Não existe isso. Para né? monetizar. Não existe isso. Aliás, é uma coisa muito importante de falar, porque tem algumas pessoas que pregam isso, né? Do tipo, use a fórmula mágica X e você em um ano vai estar milionário. Não, gente, não tem milagre. Tem trabalho, tem divulgação, tem investimento, tudo isso. Dedicação, porque às vezes eu tô gravando vídeo de sábado e domingo, eu aproveito uma oportunidade que eu tô indo em algum lugar, eu falo, puxa, vamos fazer um negócio aqui pra... É isso que funciona, né? Você tem que estar ali, a tua cabeça, eu penso o Cabernet Literário o dia inteiro. Tô tomando um cafezinho, falo, o Cabernet Literário. É bem assim, que você acaba fazendo parte de você aquilo lá, né? Então, mas só que quando você vê que tá demorando, tem dias que você fala, ai, não quero mais. Eu cheguei a mandar currículos, né, para alguns colegas, cheguei a procurar consultorias e tal, tudo para tentar ver se entrava algum dinheiro, porque não estava entrando, né, dinheiro só com o Cabernet Literário e só com os meus livros, porque viver de literatura, só de literatura é difícil. E no Brasil é difícil a literatura, mas né? eu acho que não é só no Brasil, não, Rose, eu acho que você é saiu, mundial. É mundial, é mundial, isso. Porque o que acontece, para você ganhar dinheiro vendendo os livros que você escreve, você tem que ser um Stephen King da vida, né? Que o cara tem filmes, ele é chamado para dar palestras, ele dá aula. Tudo isso é o que traz dinheiro. Porque se depender só da venda dos livros, não vai. Isso não monetiza. Não monetiza. Porque, na verdade, o que você recebe de direitos autorais é muito pouco. Você vê um livro que custa mais ou menos R$50, eu recebo 10. Nossa. De direitos autorais, entendeu? Para ter, quantos livros eu tenho que vender por mês para ter um salário retorno de 3 mil, vamos arredondar. 300 livros por mês. Por mês. Eu tenho 300 livros todo mês.
entendeu? Realmente Você tem que vender muita coisa e tem que divulgar, tem que ser muito conhecido. Putz, é muito trabalho. Então, é difícil viver só disso, né? E aí, foi os momentos de dar uma baixa, assim, você fala, ai, não quero mais. Não quero mais ter que fazer vídeo toda hora. Não quero mais ficar criando ideias de o que eu vou harmonizar, que livro que eu vou inventar agora. Tem horas que a criatividade murcha, né? Que você fala, pô, não aguento mais, não quero mais pensar. Mas é importante você passar isso para que as nossas empreendedoras, elas entendam um pouco disso, né? Existe esses altos e baixos e a gente precisa estar preparado para isso, né? Porque somos humanos, né? Tem dia que você tá super, você fala, nossa, hoje eu vou arrasar. Acordei inspirada. Vou gravar 50 vídeos, vou escrever não sei quantas páginas de texto. E tem dias que você fala, eu quero só ir na academia e depois tomar banho e ficar assistindo Netflix. Não quero, tomando vinho. Não quero mais ficar, não quero ter que pensar, entendeu? Eu falo assim que o nosso podcast é justamente isso, é mostrar a realidade, não só o que a rede social mostra, né? Que é tudo bonitinho, mas mostrar realmente esses altos e baixos, as dificuldades. Sim. Mas eu quero saber agora de sonhos, de metas. Sonho, às vezes, alguma coisa mais distante, mas alguma meta dentro dos seus projetos que você possa contar pra gente, que tá vindo por aí, que vai acontecer, que já tá acontecendo. Dá alguns spoilers aí do nosso. Sim. Bom, eu tô com as ideias aqui, né, de ampliar um pouco o Cabernet, porque hoje a gente faz eventos de 15 a 20 pessoas. Porque como é um bate-papo sobre um determinado livro, então se fizer com muita gente, talvez não dê espaço para todo mundo falar, enfim, né, se tiver mais de 20 pessoas, né? Mas eu tenho ideia de ampliar isso de forma, assim, trazer alguém para dar uma palestra, que a gente possa ali harmonizar junto com um vinho, um assuntos diversos que podem estar aí no cotidiano da gente, enfim. Tenho essa ideia de ampliar para atingir mais pessoas, para que fique uma coisa maior. Assim, e agregar maior conhecimento. Isso, exatamente. Que mais gente possa participar, ou talvez fazer em outros lugares, sair um pouco da minha zona de conforto, né? Mas é muito legal isso, quando você vai para qualquer lugar, para outras cidades, eu acho isso demais. Dá para fazer. Porque eu tô aqui em São Paulo, eu fiquei muito concentrada ali perto de onde eu moro, né? Então tem a Vila Mascote, ali aqueles... Tem mas vários agora bares, eu tô sabendo, né? Que você já está vindo para a Avenida Paulista. Avenida Paulista, vamos fazer ali no Reserva Cultural e outras cidades, vai ter lá em Monte Alegre do Sul, já teve em Serra Negra, então a gente tô tentando aí ampliar mesmo, atingir outras regiões aí, para outros públicos poderem ter acesso, né? E parabéns, o seu logo ficou muito bonito, viu? Não sei se a gente puder pegar aí, ficou bem bacana mesmo, viu? A ideia das tacinhas. Nós vamos até colocar tacinhas depois aqui, viu? A tacinha com o logo do Cabernet, exatamente. Mas, Kátia, eu gostaria que você passasse uma mensagem para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, da sua história, né? Porque realmente foi uma inspiração. Não sei exatamente que idade que você saiu desse mundo corporativo para tentar empreender. Deixa para lá, essa parte pula. Mas para que eles realmente possam tomar essa coragem, saber que não vai ser fácil, mas que é possível. E a satisfação, porque eu sei que hoje a Kátia tem a satisfação nisso, né? Você faz com satisfação. Então eu sempre falo para eles, olha, façam o que vocês gostem. E ainda, se puder ganhar dinheiro, melhor ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, o recado que eu tenho... Bom, primeiro é o slogan do Cabernet Literário, né, gente? Que é leia sem moderação e beba com sabedoria. Gostei, hein? Leia sem moderação, leia tudo que aparecer. Que nem o próprio Stephen King fala num livro dele, né? Que ele comenta assim, leia tudo, leia até bula de remédio. Leia tudo, porque você vai adquirir vocabulário, você vai adquirir conhecimento, você vai ver experiências de outras pessoas. A leitura é essencial para a gente formar a nossa própria opinião. Porque se você não lê nada, não se informa de nada, você vai acreditar em tudo que todo mundo te fala, né? Você não tem o seu próprio senso crítico. Então, isso é extremamente importante. E, assim, se você tem uma ideia, né? Se você tem aí um insight de montar uma coisa que você acha que vai ser legal para as pessoas, que você vai levar alguma coisa de produtivo, né? Enfim, mesmo que seja um entretenimento, uma coisa só para distrair as pessoas e tal... Não deixem de fazer, façam, coloca isso no papel, visualiza como vocês gostariam que fosse, coloca no papel e põe para funcionar.
Mesmo que seja uma coisa caseira, que não tem nada de profissional no início, porque nunca vai ter mesmo, Sim, né? Você vai início fazer um negócio. início, É início para todo mundo. Todo mundo um dia foi iniciante em alguma coisa, não é verdade? É verdade. Pra gente poder aprender a andar, a gente engatinhou. É assim que fala, né? Então, você sempre vai levar uns tombos e tal. Mas se é o teu objetivo, não desista. Vai com fé que vai dar certo. Vai dar certo. É isso. Às vezes você até descobre que pode ser uma outra ideia que vai aparecer, que vai te levar para outros caminhos, que você vai gostar. Mas se você não começar, como é que você vai E bem saber? pelo que você falou da questão da fotografia, né? É. Por mais que não tenha servido, descobri que não sei fotógrafo, mas saiu um livro Saiu disso. um livro, descobri que eu quero ser escritora. É, E eu tenho então... já, sei lá, agora já até perdi as contas, mas acho que são 5, eu tô publicando um 6º já. Né? Então é uma coisa gostosa. Então, não ter medo de experimentar as coisas, né? Então eu acho que isso é fundamental. Exato. Bom, chegamos naquele momento, hein? Vocês que já estão sempre conosco nos nossos programas já sabem que momento é esse. É o momento em que nós perguntamos para você em que estágio a Kátia está. Se ela é uma guerreira ou se ela pode se considerar uma princesa. Lembrando que a princesa não é aquela que não faz nada, porque a gente sempre tem lutas constantes, né? Sim. Mas talvez o estágio de princesa, bom, eu já cheguei num estágio que eu já posso escolher algumas coisas. Ou se você fala, Rose, eu acho que eu ainda não cheguei nesse estágio, então eu ainda sou guerreira. Então, não só a Rose, não só o programa Você Pode, mas todos nós estamos querendo saber em que estágio a Kátia está hoje. Puxa vida, bom... Eu acho que toda princesa é uma lutadora, né? De qualquer forma. Mas eu ainda me considero uma guerreira. Eu ainda acho que tem algumas coisas aí que eu quero conquistar antes de falar, não, agora eu posso me dar o direito de escolher, né? Mas por enquanto ainda continuo na luta ali. E vou fazer o Cabernet Literário, venham participar do Cabernet Literário. Então, olha, você vai levar aqui do nosso programa, tá? Um pin que nós gostaríamos que você usasse no momento que você acredita, poxa, eu vou fazer um evento e eu preciso colocar aqui para que eu tenha força nesse sentido e você sentir que todos nós da Colis Educacional, Você Pode estar contigo, tá? Então aqui é um pin que a gente gostaria que você usasse, você puder já colocar aí. Vamos colocar, Ele é bem tranquilinho, é com imã. Isso. Aqui, e lembrar mesmo que você, Kátia, você pode chegar aonde você quiser, né? É com luta, guerreando ainda, mas eu tenho certeza que você vai chegar nesse estágio de princesa também. Sim, né? sim. E só agradecer a sua história. Eu que agradeço obrigada por tudo. Sucesso para nós todos. Isso, essa inspiração que você está sempre conosco. E, gente, na Colis, ela já fez o Cabernet. Vai ter novidades, tá? Aguentem aí, porque tem mais novidades vindo por aí. Fiquem de olho. E queremos agradecer você, mulher empreendedora ou não, nós queremos aqui ouvir a sua história. Até o próximo programa.